Boas-vindas ao nosso detalhamento de hoje. Olha, a gente vai dar uma virada de chave na nossa perspectiva clínica agora, tá? Porque a gente costuma pensar na saúde só como biologia pura, exames, remédios, mas as evidências mostram que o buraco é bem mais embaixo. Vamos explorar como fatores sociais, especialmente a vulnerabilidade e a homofobia, não são apenas problemas da sociedade, mas causam adoecimento real, físico e mental na população LGBT. O nosso objetivo aqui é super claro: entender as necessidades de cada grupo para que equipes de hospitais e gestores consigam, de uma vez por todas, entregar um atendimento humanizado e sem um pingo de discriminação. Bora lá? Para começar, a gente precisa encarar uma realidade dura. Preconceito, exclusão, essa violência sistêmica toda, isso não é só um debate abstrato. Estamos falando de um risco gigantesco para a saúde pública. É como se fosse essa cerca de arame farpado que a gente está vendo, sabe? Ela vai empurrando essas pessoas para um estado de vulnerabilidade tão extremo que a saúde começa a desmoronar muito antes do paciente sequer pensar em pisar num posto de saúde. Então, para organizar nossa conversa, a gente dividiu essa análise em 5 passos rápidos: o impacto da homofobia, as demandas das mulheres lésbicas, a saúde do homossexual masculino, a questão de identidade e sobrevivência dos transgêneros e, fechando com chave de ouro, o que os gestores precisam fazer na prática. Começando pelo ponto 1, o impacto da homofobia. O que o Ministério da Saúde já deixa muito explícito hoje em dia é que a discriminação é sim uma causa direta de doença. Não é um efeito colateral, gente. É a causa primária de muito sofrimento. Dá uma olhada nesses dados do SUS porque eles são realmente chocantes. 67% de toda a população LGBT já sofreu algum tipo de discriminação. E quando a gente olha só para travestis e transexuais, esse número dispara para absurdos 85%. E quer saber o que mais assusta nisso tudo? 14,5% relataram que sofreram preconceito exatamente dentro da rede de serviços de saúde, ou seja, no exato lugar onde deveriam estar seguras e ser cuidadas. Dá para acreditar num negócio desses? Infelizmente, essa é uma ferida antiga. Trazendo essa citação aqui dos anos 80, a gente vê o dilema cruel que os pacientes enfrentavam. Ou pagavam uma fortuna para se consultar com médicos seguros e acolhedores, ou iam para o sistema público para ser alvo de desrespeito e maltratamento. O problema é que o eco desse passado ainda é muito forte hoje. E adivinha o resultado? Essa verdadeira barreira do preconceito continua espantando quem mais precisa de acompanhamento médico essencial. Para a gente oferecer um atendimento de qualidade de verdade, o primeiro passo é parar de colocar toda a sigla LGBT num bloco único. A gente precisa separar os conceitos, porque isso muda tudo na clínica. Identidade sexual, que é o L, o G e o B, diz respeito a quem a pessoa sente atração. Ponto. Já a identidade de gênero, que entra nos transgêneros, é sobre quem a pessoa sente que é por dentro, a essência dela, independente do sexo biológico em que nasceu. Se a gente confunde esses conceitos logo na porta da clínica, o encaminhamento médico inteiro já nasce falho. Vamos para o nosso ponto 2, as demandas clínicas das mulheres lésbicas. É super preocupante notar que, aqui no Brasil, existe uma verdadeira escassez de pesquisas médicas voltadas para esse grupo. É uma invisibilidade perigosa que acaba gerando muita negligência. O que acontece na prática é um efeito dominó terrível. Com medo de sofrer homofobia e lidando com profissionais totalmente despreparados, essas mulheres simplesmente fogem do consultório médico. E o que isso significa? Exames preventivos super atrasados e, consequentemente, um salto gigantesco no risco de câncer de mama e de colo de útero. Fora aquele mito irresponsável de que sexo entre mulheres não tem risco de DST, o que atrasa demais qualquer diagnóstico. Junta tudo isso com a pressão social e a gente tem um cenário fértil para um sofrimento psíquico profundo que frequentemente acaba desaguando num abuso de substâncias. Agora, o ponto 3. A saúde do homossexual masculino. Por muito tempo, as políticas de saúde pararam no tempo. Lá na crise da década de 80, criando aquele estigma absurdo de doença gay ligado apenas à AIDS. A gente precisa, urgentemente, voltar o foco para a saúde integral desse homem. Até porque o estrago no bem-estar emocional deles é devastador. Imagina só, a sociedade passa a vida inteira projetando uma visão totalmente negativa sobre você. O que acontece? Muitos acabam absorvendo isso para si, o que chamamos de homofobia internalizada. Isso é o gatilho perfeito para crises severas de saúde mental. A gente vê casos de baixíssima autoestima, episódios depressivos agudos, transtornos alimentares e, de forma muito assustadora, a ideação suicida. O profissional de saúde não pode ignorar isso. A intervenção aqui precisa ser super sensível e 100% desprovida de qualquer julgamento. Chegamos ao ponto 4,
transgêneros, identidade e sobrevivência. E aqui tem um detalhe histórico importantíssimo. Enquanto as identidades LGB deixaram de ser consideradas doença há décadas, as identidades transgênero, infelizmente, ainda sofrem com o peso da patologização em muitos manuais médicos oficiais. E isso muda totalmente a forma como o sistema lida com elas. E essa tabela ilustra muito bem como existem realidades clínicas completamente diferentes dentro da mesma letra T. Olha só. De um lado, a gente tem pessoas transexuais que geralmente buscam cirurgias para adequar o corpo físico à identidade delas, muitas vezes enfrentando uma depressão severa por conta desse descompasso biológico. Do outro lado, temos as travestis, que constroem uma identidade feminina, mas frequentemente mantêm suas características sexuais primárias. O nó do problema é que as barreiras de acesso no nosso sistema para modificações corporais seguras são imensas, castigando especialmente e severamente as travestis. O peso dessa marginalização bate forte quando a gente ouve os depoimentos. Ouvir um relato de ideação suicida recorrente e de não conseguir um emprego de carteira assinada só porque o seu documento não reflete quem você é duro demais. A dor não vem só de como a pessoa se sente no próprio corpo. A exclusão social, a máquina burocrática travando a mudança do nome social, tudo isso tranca a porta do mercado de trabalho formal para elas. Isso não apenas aniquila a sobrevivência financeira, mas arrasa o lado emocional. E aí eu pergunto, o que acontece quando o sistema público de saúde dá as costas para essas vulnerabilidades? Acontece o impensável. Surgem as bombadeiras. Como essas pessoas não conseguem acolhimento e procedimentos seguros, elas recorrem a redes clandestinas e ilegais. Estamos falando de injeções de silicone industrial extremamente dolorosas e perigosas, muitas vezes sem anestesia nenhuma, colocando a própria vida em risco a longo prazo só para tentar existir. É a falência completa do cuidado básico e preventivo. Por fim, vamos ao ponto 5, o papel dos gestores. Porque de nada adianta apontar a falha sistêmica se a gente não focar na solução, né? A responsabilidade de mudar esse jogo está diretamente nas mãos de diretores de hospitais, gestores e formuladores de políticas públicas. Então, o que precisa ser feito na prática? Primeiro de tudo, assumir de vez que a vulnerabilidade social e o preconceito deixam a pessoa doente, fato. Segundo, treinar todo mundo, capacitar o médico, o enfermeiro, a equipe da recepção, todo mundo sobre essas demandas específicas que a gente acabou de ver. Terceiro, parar de presumir que todo paciente que entra na clínica é heterossexual ou cisgênero. A gente precisa desconstruir esses vieses de cara. Saúde de verdade se faz criando um ambiente seguro, pautado em treinamento técnico e jamais em achismos ou preconceitos. Para amarrar o nosso detalhamento de hoje, eu quero deixar uma provocação no ar. Se as nossas clínicas e hospitais continuam falhando miseravelmente em atender às necessidades de quem é mais vulnerável, seja por falta de preparo das equipes ou por puro viés, a gente tem mesmo o direito de chamar o nosso sistema de saúde de universal? Pensa nisso. A garantia de uma saúde pública real e igualitária só vai acontecer no dia em que o conhecimento e o acolhimento chutarem a discriminação para fora da porta do consultório. Muito obrigado pela companhia e até a próxima.